A gente entra num ponto importante que é, por exemplo, o objetivo da psicologia clínica, né? Sim. Hoje a gente passa por uma situação que a gente vai precisar muito de psicólogo clínico, né? De verdade, não essas porcaria aí, do cara formado de final de semana. Você fala desse período que a gente passou de pandemia. E o que vai passar, né? e que vai passar. Que assim, vai vir ainda. Meus colegas, assim, no grupo que eu tenho dos meus colegas psicólogos, está todo mundo cheio de horário, assim, com um horário lotado, assim. Então deu um tilt aí geral aí. Muito. E vai perdurar, né? Certo. Então, a necessidade de... E não só no Brasil, tá? Em muitos outros lugares. A necessidade de psicólogos clínicos com uma escuta preparada e adequada, a demanda vai aumentar muito. E aí, muita gente me pergunta assim, poxa, você fala tão mal da psicologia, como é que eu vou escolher um psicólogo? Eu respondo do mesmo jeito, como é que você escolhe um médico? Você vai entrar no médico, você acha que lá é o médico bem arrumado, lugar branco, ele é arrumadinho lá, ele te dá ivermectina, sabe? Tipo, como é que você vai julgar, né? Então, assim, o risco que você corre escolhendo um mau psicólogo é o mesmo de um médico, porque ambos, em média, são igualmente meio mal formados, tá? Mas uma coisa que ajuda, e aí te dá um pouco de critério, pelo menos na psicologia, a medicina eu não vou falar, é você pensar o papel da terapia. Você já fez terapia? Não, eu não. Nunca fez? Eu recomendo, assim, é uma experiência muito legal. Eu fiz algumas vezes, com pessoas diferentes. É muito legal, porque a terapia é diferente de uma conversa. Então, a gente está conversando, eu tenho minhas subjetividades, você tem a sua, a gente se conhece e tal, né? Isso é uma coisa. A terapia é um espaço em que tem uma pessoa preparada para se esvaziar. Então, assim, ela presta muita atenção no que você fala, no seu conteúdo. Tá? Certo. Muita gente confunde terapia, por exemplo, com uma... eu tenho um amigo ou amiga que eu sinto que eu consigo falar com ele qualquer coisa. O cara, pessoa aquele tipo amigo que você usa para desabafar, né? Isso. E aí, qualquer coisa que eu sinto, eu posso falar para ele. É diferente do terapeuta mesmo, né? Não, e aí, isso te informa uma coisa. Se você tem um amigo assim, você não é amigo dele. Porque, na verdade, você está cagando na cabeça da pessoa. Né? Uma hora essa pessoa vai estourar em você e você nem vai perceber por quê. Porque você está sendo invasivo, tá? Então, a relação terapêutica, né, assim, psicológica, é um tipo de relação que não existe em nenhuma outra situação. Não é com sua mãe, com seu pai, com seu melhor amigo, com seu pior amigo, com seu inimigo, não é. É uma relação particular, tá? Em que tem uma pessoa preparada para esvaziar ela mesma e você tem a sua fala, e a pessoa usa a atenção dela, na sua fala, para perceber certos padrões na sua estrutura linguística. Tá? Na sua estrutura de linguagem, jeitos que você fala, como você se refere ao passado, como você se refere a você mesmo, ao futuro, às pessoas, né? E isso é um treino científico, por um lado, mas é um treino estético muito interessante. De você, tipo, imagina que a gente está fazendo terapia. E eu estou há 1 ano falando com você uma vez por semana, né? Eu vou ter muita observação de você, então eu vou perceber repetições que você não perceberia, porque você vive aí dentro, certo. E eu estou vivendo aqui fora. Você está vendo de fora o que está acontecendo. Isso. Aí você consegue identificar padrões, né? De comportamento, de tudo. Isso. Às vezes é padrão de comportamento, às vezes são padrões de reflexão sobre o comportamento. Certo. Né? E o que é feito paulatinamente é você retornar isso para a pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa falando num espaço que ela percebe que é vazio, que ela pode falar o que ela quiser, ela mesma chega na conclusão. Né? Porque antes de você falar uma coisa para mim, você se ouve muito. E isso é fundamental. Porque quando a gente, como amigo, quando você fala uma coisa, você está falando para mim e dentro da sua cabeça tem uma pessoa pensando sobre o que você está falando para mim. Certo. Na terapia, e aí isso é chamado transferência, é quando você abre mão dessa pessoa que te filtra. E você simplesmente fala. E aí cria-se um ciclo. Um ciclo de linguagem mesmo, né? Um ciclo linguístico de relação em que você é retroalimentado pela sua própria atenção na sua fala. Certo. Então, a outra pessoa é uma forma de possibilitar a você esse ciclo. Né? Então, e é genial quando você percebe isso. Eu atendi muitos anos, né? Agora eu não atendo mais, não dá tempo. Ah, você fazia? Você era... Eu fui clínico, fiz formação e tal. Legal. E fiz formação psicanalítica ainda, né? Então, e é interessante, tem esse aspecto estético da relação que você cria com a pessoa, que é muito legal, assim, você pega coisas que a pessoa percebe, né? E volta para ela, às vezes você nem quer nada para ela, mas o que você acha disso? Você puxa a atenção para um detalhe, às vezes a pessoa percebe, nossa, eu não sabia que eu pensava assim, né? Ela reflete diferente. Entendi. Chega um ponto da terapia
em que a pessoa começa a fazer esse processo de se auto-observar e avaliar por conta própria. Ah, ela aprende no Exato, processo. isso é ensinável, totalmente ensinável. Diferente, de novo, do raio da hipnose, porque você vai ficar sempre preso no raio da hipnose, né? Você só vai melhorar se fizer o raio da hipnose. Você só vai ter o sonzinho se tiver o estetoscópio. Não é assim, tá? O objetivo último de uma terapia psicológica séria é ensinar para a pessoa um método para ela ser capaz de observar o próprio comportamento e controlar e prever o comportamento dela melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso que em algum determinado momento ela para de fazer. Ou Isso. pode parar, né? Vamos dizer, né? Por isso que tem uma discussão muito grande, assim, interessante sobre o que é curar. Não é uma cura, né, necessariamente. Assim, a terapia é muito parecido com você levar o carro para revisão. Você vai levar o carro para revisão, ele não está quebrado, ele precisa... É meio isso, sabe? Você vai... Apertar uns parafusos ali, né? Isso, você tem um espaço para conseguir se observar. Claro, né? não sei. Pensa como foi seu dia de hoje. Seu dia de hoje você fez várias coisas, né? Só que você deve ter ficado muito mais prestando atenção no que você estava fazendo do que sobre o que você achava sobre o que estava fazendo. A terapia é isso. Entendi. É esse espaço de 1 hora, tal, para você pensar sobre o que... Deixar o seu pensamento livre. E refletir sobre você mesmo. Você é o alvo da sua própria atenção, né? Ah, mas a meditação não gera isso? A meditação gera concentração no que você está sentindo, mas não gera reflexão sobre isso. Essa reflexão tem que ter a mediação do outro, né? O terapeuta é isso então, né? Ele acaba ensinando, né? Como a pessoa se vê, né? E ver os seus comportamentos e poder... Não é nem como se ver, você ensina um método. Entendi. Você ensina um método da pessoa aprender a se observar. Tá. Né? E conforme ela vai interiorizando isso, é muito legal você ver no andamento que a pessoa começa... Você nem fala, a pessoa começa a refletir por ela mesma. Você teve alguns que foram, tipo, curados, entre aspas, assim, que fizeram um tempo e depois pararam? Teve. Você conseguiu passar esse... Sim, só que assim... Mas tem alguns que não conseguem também. Tem alguns que levam muito tempo e tem outros que têm uma causa mais grave. Às vezes é uma causa material mesmo, sabe? Precisa de remédio, por exemplo. Tá. Aí então, tem que passar por uma outra etapa do isso. processo. Aí você tem que juntar, né? A parte medicamentosa com a parte... Só que aí um outro problema da formação do psicólogo. Então, se eu te dou um antidepressivo, tem como ver no seu comportamento se o antidepressivo está funcionando ou não? O psicólogo sabe ver isso? Entendi. Não sabe. Aí você me conta uma história de que seu dia foi muito ruim, eu acho que é por causa da sua vida e não é por causa do remédio. Sabe? Como é que você separa isso? Como é que você vê isso? O psicólogo tem que estudar mais psiquiatria. Tem que estudar neurofisiologia, tem que estudar farmacologia. A gente não vê isso direito. Entendi. Né? Então, existe uma cisão muito grande entre a psiquiatria e a psicologia. Essa cisão tem que acabar. Né? Tem que ter uma união ali, né? Só que aí o ponto é que a gente tem que... Assim, a terapia é fundamental. Eu recomendo que todo mundo faça uma vez na vida, para saber como é. Só para ter uma... Mas uma vez só não vai adiantar nada, né? Não é uma sessão, mas um período. Tá, entendi. Um período, assim, né? Então, qual que é um período, assim, depende. mínimo? Depende. Não dá para falar, né? Cada um é Depende. um, né? Em geral, o que define muito é a primeira sessão. A primeira sessão define muito. Certo. Né? Você já tem uma ideia. Eu vou até contar um caso muito interessante de eu era novo, né? Estava na graduação ainda. E eu sentei ali, né? Um cara entrou e eu tinha 1 hora, né? O tempo é 1 hora. Ele ficou 1 hora em silêncio. Falou nada. E eu também de boa, não falei nada. Fiquei 1 hora em silêncio, né? Aí quando deu 1 hora, eu falei, deu 1 hora, semana que vem, tal horário, pode vir. Ele saiu, não falou um A, saiu. Na semana seguinte eu estava lá de novo, ele voltou, sentou mais 1 hora. Silêncio. Total. Que sabe? E para boa parte das pessoas ia ser aquele silêncio mortal, né? Tipo, aí não sei o que eu faço. Não, pleno. Né? Às vezes o cara só queria mesmo dar 1 hora para ele ficar quieto. Então, aí na segunda sessão, mesma coisa. Deu 1 hora, próxima sessão, de volta. E aí, avalia o que nisso? Então, na terceira sessão ele voltou, depois de uns 20 minutos, ele me veio com uma pergunta. Ele falou, por que eu continuo vindo? Que é uma pergunta muito boa. Claro. Né? Por que eu continuo vindo? Aí eu respondi assim, primeiro porque eu continuo estando aqui, né? Que eu tô aqui. O dia que eu não vier... Não, é porque isso era o sinal da transferência. Ele estava ligado, né, de alguma forma. E se você quiser, a gente pode usar esse espaço para desenvolver algo legal, né? E aí começou.
Ele começou a falar e tal, e foi um trabalho muito prolífico, assim, foram uns semestres, foi muito prolífico. E ele falou porque no começo ele ficava calado ou não? Não, nem ele sabia, mas não precisava. Entendi. Sabe, era realmente um espaço de... Eu associo muito com obras de arte. Às vezes você olha uma obra de arte, você simplesmente fica olhando... Mesmo que você não tenha assim, treino, né, artístico, às vezes você olha uma obra de arte e puxa a sua atenção. Você fica em silêncio, né? Muitas vezes. Ou quando você olha o céu estrelado. Sim. O Schopenhauer falava muito disso, né? Quando você olha o céu estrelado, é o que te aproxima da pequenez que você é o que te aproxima da morte, né? Então, quando você olha para o céu bem bonito, estrelado assim, você fica em silêncio. Então, a sensação que eu tenho é que ele olhou uma coisa que ele nunca teve antes e deu essa sensação de deslumbre, sabe? Entendi. E aí ele ficou meio... sem saber o que fazer. Caramba. Né? Ele deu Mas você era aluno? Era aluno de graduação. Você falou com o seu professor? Tem a supervisão, você explica. Ele falou, não, volta, normal. Falava. Continua. Sim. Tem um outro caso muito legal, que era uma moça... Ela estava fazendo pós-graduação. E se o cara continua em silêncio, aí como faz? Continua mesmo? Essa é a diferença do psicólogo e do médico. Você entra na sala do médico, ele fala... o médico ele já vai. Ele fala, por que você veio aqui? Né? Tipo, onde dói, o que acontece? O psicólogo não é isso. É diferente. Tipo, bora. Estamos aqui, ó, bora. Né? É uma outra disposição, né? Uma disposição completamente diferente. Muitos pacientes vão no médico achando que ele é psicólogo. E aí o médico fica Tenta encontrar no médico um psicólogo, talvez. Né? Tenta encontrar esse espaço. Certo. Né? E tem muitos colegas meus médicos que eles olham, tipo, o paciente não precisa de nada, mas se eu não der o remédio, eu não crio uma interdição para ele ir embora. Entendeu? Porque eu não sou psicólogo, eu sou médico, eu sou um mecânico, sabe? Eu trato problema, eu não quero, não fico cuidando, sabe? É muito... Eu gosto dos médicos que são assim, que separam mesmo, que veem. Não, eu tenho 10 minutos para cada paciente, eu não posso ficar assim, né? E o psicólogo nunca foi tão importante, o psicólogo clínico, como agora. Nunca foi. Só que, assim, a gente forma em média mal os psicólogos, mas tem formado menos mal. Está melhorando, né? Então, eu vejo a formação hoje dos psicólogos é melhor do que a formação que eu tive. Entendi. O que já é um progresso. Deu uma melhorada. Que já é um progresso. Mas a gente está bem longe de fazer uma formação mais integrativa mesmo, sabe? E eu fico brigando muito nisso. Então, eu dou uma disciplina na pós-graduação da USP com 2 professores, o Marcelo Bevenuti e o José Siqueira, que chama Julgamento, Decisão e Escolha, né? Não é uma disciplina clínica, nem nada disso, mas a gente mostra as leis básicas da psicologia. Sabia que lei de Newton, F igual a M vezes A? É uma lei, assim, é uma lei mesmo. Sabia que na psicologia tem? Tem as leis de Newton da psicologia. Da psicologia. Tem. Elas vêm da psicologia da percepção. Como é que você percebe luz? Tem uma função matemática, né? Entendi. E aí um cara pegou essa função da luz, que você percebe luminância, e percebeu, será que a gente percebe valor do dinheiro do mesmo jeito? E a equação é igualzinha. Eita, aí por isso que o dólar é verde. Então, existem certas regras básicas do corpo que a gente usa para medir a realidade. Sim, né? Sim, claro. Então, por exemplo, quando eu te mostro uma nota de R$100, né? Para mim e para você, essa nota vale R$100. Ela tem um valor em si, né? Monetário. Mas por que às vezes R$100 para você parece muito dinheiro e para mim pouco? Né? Não é por causa do 100, é por causa do zero. O nosso zero é diferente. Né? Então, nós somos indivíduos que temos as nossas réguas internas, elas não são cardinais, que tem zero e cada um dos valores, elas são ordinais. Sim. A gente tem uma ordem de classificação das coisas, mas a gente não tem o zero. Onde começa, muda ali, né? Exato. Então, o meu zero é diferente do seu. Logo, o tamanho do vetor entre o zero e aquilo que eu estou olhando pode ser maior ou menor. Então, e tem como estudar esse zero? Como é que eu crio o seu zero idiosincrático? Isso é psicometria. Psicometria é isso. Legal demais. Então. Eu estou pegando pessoal aí que alguns são psicólogos, outros não, mas que... Dessa área, né, cara? É impressionante. O cérebro humano é muito misterioso, né? Então, o cérebro é misterioso, mas é mais misterioso ainda a relação entre ele e o ambiente. É, né? Porque você só é você porque você está num contexto. Ah, sim, claro. Né? Então, assim, tem uma área da psicologia que fica estudando o cérebro em si, né? Mas tem uma outra área da psicologia que fala assim, não, tudo bem, você é seu cérebro, mas você não está fora de um lugar onde esse cérebro está. Então, você tem que estudar esse tudo, contexto. Né? Tem tudo que está ali influenciando você toda hora, né? Isso mesmo. Aí tem gente que chega e fala, a gente não tem método suficiente para estudar o seu cérebro, o lugar, tudo ao mesmo tempo. Tem.
Tem métodos para estudar isso, para atacar essa complexidade. No Naruhodo eu falo muito disso, que é as 4 causas de Aristóteles. Né? É um método para atacar o problema de forma complexa, sem ser complicado. Sim. Então, assim, existem fenômenos complexos precisam de soluções complexas. Mas quando você fala para mim assim, isso é complicado, isso quer dizer que você não sabe resolver. Agora você fala, isso é complexo. Então tem uma solução. Sim, é verdade. Tem uma solução. Ela é complexa, mas tem. Mas né? existe pelo menos. Existe. E se você mostrar para os alunos assim, de graduação em psicologia os diferentes métodos, eles conseguem integrar. Legal. Sabe? Para mim, 60% do curso de psicologia devia ser método. Como você fazer uma boa entrevista, como você aplicar um teste, como você atender, né? Tudo isso... resolver bem. Muito. Porque hoje a gente faz a graduação em psicologia e você é educado numa escola da psicologia. Você é meio que obrigado a escolher. Você fica analista do comportamento, você fica psicanalista. Então, tendo dessas micro tretas de internet, já tem uma briga entre se psicanálise era ciência e os analistas do comportamento brigando. Não, análise do comportamento é ciência da psicologia e psicanálise não. Olha, para mim as duas são pseudocientíficas, porque cada um explica um pedaço separado e não tem um método que unifique. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você entra na faculdade de medicina e todas as suas matérias são dadas por cardiologistas, né? Quando você se formar, você vai ser ótimo para detectar problema cardiológico e uma merda para qualquer outra coisa. Sim. Né? A psicologia devia ser assim, você tinha que fazer uma graduação em psicologia. Formado psicólogo, depois você faz uma residência em análise de comportamento e psicanálise, o que você quiser. Porque aí tem uma diferença grande da formação, né? Muito. Dentro da graduação tem igrejas dos teóricos. Entendi. Então, se você entra dentro da igreja do Skinner, você só vai ficar olhando ali, bitolado aquilo, sabe? E é muito ruim. E isso é uma coisa que eu lutei muito na faculdade. Por isso que eu fiz muita matéria de psicanálise. Porque eu queria entender essa merda, sabe? Eu vou estudar até entender, né? Fez sentido para algumas coisas, não fez para outras, mas eu tirei negócios legais. Análise de comportamento, estudei bastante também. Tem coisas legais, tem coisas... Só que o que eu mais estudei foi método. Certo. Então, peguei matéria na economia, peguei matéria na biologia, fui estudar muito método fora. E aí é um jeito legal de amarrar. Né? Então, eu recomendo para todo mundo que tiver curiosidade, entra no canal Cientística, pega da aula 1 e vai para frente. Legal. Vai para frente que vocês vão conseguir métodos para atacar esse tipo de problema. Né? Uma coisa que a gente aprendeu aqui em tudo isso, cara, é que a forma do corpo não quer dizer nada. Exato. Verdade.